Olá. 5 perguntas? 5 perguntas. O que eu ganho no final? Depende das suas respostas. Tá bom. Ótimo, vamos começar. Primeira pergunta. Quem é você? Essa é a primeira pergunta? Pode ser o primeiro nome. Eu não... Sem problema. Se não souber responder a pergunta, pode dizer desconhecido. O que é isso? Tudo bem, desconhecido. Segunda pergunta. Em que estado dos Estados Unidos ou território você nasceu? Espera. Em que estado ou território, por favor? Eu não sei. Desconhecido. Terceira pergunta. Por favor, diga um estado ou território dos Estados Unidos. Porra, o primeiro que vier à cabeça. Eu não sei. Delaware. Isso é o quê? Delaware. Quarta pergunta. Qual é o café da manhã favorito do Sr. Egan? Eu não... Isso não faz sentido. Certo. Desconhecido. Quinta pergunta, e quero lembrar que essa é a última pergunta. Pelo que você se lembra, qual é ou era a cor dos olhos da sua mãe? Tá bom. O que tá acontecendo? Desconhecido. Então é desconhecido, desconhecido, Delaware, desconhecido, desconhecido. O que foi que fez comigo? É uma pontuação perfeita. Oi, gente. Esse é o ArcCast número 188. Meu nome é Adilson. Imagine você poder separar literalmente sua vida do trabalho e da pessoal. Nada do que você fez no trabalho vai ocupar sua mente depois que você sair de lá, e o contrário também acontece quando você desce o elevador da empresa. 2 pessoas no mesmo corpo, elas não se conhecem. Seria o melhor dos mundos? Essa é a proposta da série da Apple TV, que apareceu sem grandes alardes e fez sucesso para fãs de sci-fi. E a série só faz sentido quando a gente olha para a empresa e o local onde o trabalho acontece. O ambiente é baseado nos cubículos individuais surgidos nos anos 1950, que foram um modelo a ser seguido num ambiente sem janelas e controlado pelos supervisores, em corredores intermináveis e desumanizados. Ou seja, a arquitetura e seu interior cumpre na série um papel essencial na criação do universo. E para falar sobre Ruptura, ou Severance, a série da Apple TV Plus, a gente chamou algumas pessoas aqui. Deixa eu apresentar a Maressa Fonseca. Maressa já participou de um episódio com a gente, está de volta. Boa tarde, Maressa, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Guga. Prazer estar aqui de novo, gravando um episódio dessa série Arquitetura e Cinema, Arquitetura e Séries, que eu gosto demais. Muito obrigada pelo convite. Tá aqui também com a gente o Gustavo Novaes. Fala, Guga, tudo bom? E aí, pessoal? Já posso dizer que eu já não gostei tanto da série assim, ou é só mais pra frente? Pode. A galera já tá sabendo que você não gostou muito da série, mas de qualquer maneira, a gente tá aqui, nós 3, pra falar da série. E antes da gente ir pro episódio, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Opa, beleza? Tudo bem? É isso que dá a gente marcar de manhã pra gravar a leitura de comentários. A gente parece com a voz mais grossa. Isso aí, verdade. Isso aí. Rafa, como é que esse... Tô brincando. Rafa, como é que esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Mandando e-mail para contato@arccast.com e também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos TikTok e também canal no YouTube, não é, Adilson? Sim. Tanto que nem um locutor de rádio mesmo.
Bom, Rafa, a gente lançou um vídeo na última sexta-feira a respeito de um assunto importante pra gente, que é sobre o Bruno Meneghitti, né? Isso aí, o Bruno é um amigo nosso, amigo de uma rede de amigos, tá precisando muito da ajuda de todos que estiverem a fim de se mobilizar, né, Gilson? Isso, o Bruno ele foi diagnosticado com uma leucemia mieloide crônica em fase blástica. É uma condição muito rara e agressiva. E aí hoje ele tá internado no hospital, tá fazendo quimioterapia, esperando transplante de medula. Isso aí, e a gente pede, se você tiver a oportunidade, de se dirigir a um hemocentro mais próximo e se inscrever como doador. Se você tiver até 35 anos, é bem simples, é uma coleta aí de até 5 mililitros para fazer o teste de compatibilidade. Você entra aí no banco de dados, isso é muito importante. E o segundo ponto é uma vaquinha que está sendo feita, porque o tratamento vai ser muito intenso e também muito contínuo após também todo esse processo de tratamento, né, Edilson? Isso aí, Rafa, ele vai precisar fazer uma reabilitação, recuperar os movimentos que ele perdeu com fisioterapia, cuidados com enfermeiros 24 horas, medicamento, cadeira de roda, adaptar a casa dele para as condições que ele está agora. E como o Rafa falou, né, vai ser longo e custoso o tratamento do Bruno. Bem, então você pode ajudar fazendo uma doação que for possível e estiver ao seu alcance. Foi feita uma campanha, né, no site Vaquinha, a gente vai deixar o link para vocês na postagem e se porventura você não estiver ouvindo aqui o link, o ID da vaquinha é 3259759, tá? Então, se você não tiver a oportunidade de acessar o link pelo ID da vaquinha aqui no site, vaquinha.com.br, com K, vaquinha com K, o ID da vaquinha é 3259759. Isso aí. A gente agradece a você ter escutado até aqui essa mensagem e o Bruno também agradece. A gente tá torcendo para que o Bruno se recupere logo. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Deixar vocês com esse episódio sobre a série Ruptura, que tá bem bacana. E é isso, né, Rafa? Isso aí, eu não vi, mas minha filha viu. E é verdade, viu, gente? Eu não participei desse episódio, que eu não consegui assistir tudo. Falei, não vou avacalhar a conversa. E não participei. Isso aí. A gente volta então daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Até logo. Valeu! Tá bom, o meu nome é Mark. E... olha, há alguns anos eu acordei nessa mesa, nessa sala. E aí... uma voz misteriosa me perguntou 19 vezes quem eu era. Quando eu percebi que não conseguia responder, eu falei para a pessoa da voz que eu encontraria e mataria ela. Eu não sei por que eu falei isso. Eu estava assustado também. Você matou a voz? Não. Antes da gente começar a papear, é bom informar a quem tá ouvindo que eventualmente a gente vai soltar spoiler aqui, porque a gente não vai se preocupar tanto em proteger vocês da audiência que eventualmente não tiverem visto a série. Então, se você ainda não viu, a gente sugere que veja a série e depois venha aqui pra escutar o que a gente tem a dizer, porque isso aqui vai ser cheio de spoiler, tá bom? Deixa eu pedir pro Guga então, Guga, pra soltar a sinopse do que é a série. Fala pra gente aí. A série é uma distopia, né? É um lugar ruim, né? Hipotético, de privação ou opressão que acontece no trabalho. Uma empresa, nesse universo, chamada Lumo. Aliás, eu acho que a série não diz onde ela se passa, ou eu tô enganado. Alguém lembra disso? Se fala que é nos Estados Unidos? Se passa acho que sim, tem um local que tem uma bandeira dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas se passa na cidade fictícia de Kier, né? Pelo que eu entendi. Ah, a cidade é fictícia, né? Bom, pelo menos isso, então. Sim. Então tem uma cidade fictícia que existe uma empresa, né, uma organização chamada Lumo, que ela inventou uma maneira de manter as atividades que ela faz em segredo. E isso é através de um chip que eles implantam nos funcionários, e esse chip, ele meio que divide, né, as memórias de quando você chega no escritório, você não lembra o que você fez antes de chegar no escritório, né, sua vida fora do escritório, e ao sair do escritório, você também não lembra o que você fez dentro do escritório. Invariavelmente isso ao longo dos episódios. Com o tempo, você vai percebendo que são duas personalidades diferentes, né? Elas vão se manifestando ali porque parte da condição humana é a partir das suas situações, né? Situações diferentes, e elas vão gerando interesses e personalidades distintas. Então você tem meio que uma pessoa, né, fora do trabalho e uma pessoa dentro do trabalho. E o conflito da série é que esses mundos, eles começam a se chocar quando informações de fora da empresa
empresa, elas entram na empresa de alguma maneira, os personagens começam a ter contato de coisas de fora da empresa, e aí isso vai gerando o conflito que a série vai trabalhar. Confuso, mas a série é assim, tá? Só pra quem não entendeu, a série é um pouco assim. Eu acho que falar sobre o que é a série é mais difícil do que ver e entender. Não sei se vocês têm essa sensação. Primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, nossa, o que é isso? Não tô entendendo nada. E aí, depois que você vai assistir, que você fala, ah, tá, né? Agora dá pra entender. Mas só complementando, talvez, um pouquinho dessa sinopse, né? Porque a série passa em torno da vida do Mark Scout, que faz esse procedimento de ruptura e aí até assim, muito interessante porque a introdução, né, a vinheta da série mostra justamente ele, né, enfim, no dia a dia ali, nesse dia a dia de dois eus. E aí, nos primeiros episódios fica um foco muito grande nele, né? E depois vai ampliando um pouco mais para os outros personagens ali, a gente vai entrando mais no mundo dos outros também. E apesar dessa explicação que parece ser complexa e super ficção científica, o desenrolar da série é bem prosaico. É alguém sentado em mesa, indo pra casa. Boa parte da série é assim, meio que até o final, né, da primeira temporada. A maior parte do tempo eles estão dentro do trabalho, e aí essas analogias que a gente vai comentar aí sobre alienação corporativa, opressão no trabalho, etc e tal. Não é uma série que trabalha com elementos de ficção científica muito na cara, assim, né? É como se fosse uma distopia, né? A gente pode falar que é uma distopia? Não sei se... Sem dúvida. Pra quem tá na empresa, com certeza é uma distopia, né? Pra quem ficou preso lá e não consegue sair, é uma distopia. É um dado importante a respeito do personagem principal, que é o Mark Scout. Ele decide fazer esse procedimento porque ele sofre um trauma, né? De perda da mulher dele, segundo a série. E até tem no primeiro episódio, tem ele, depois do trabalho, chorando no carro. E até em conversas com outros personagens, ele fala sobre isso, né? De que ele perdeu a mulher e que ele quer meio que fazer esse procedimento. Não sei muito bem onde ele quer chegar, mas me parece que ele quer, a ideia é meio que fugir do trauma, ou enfim, ter uma outra ocupação, já que ele era professor, né, anteriormente a esse trabalho. Sim, ele era professor de história. E aí se a gente começa a ligar os pontinhos, né? Professor de história, sem memória, então tudo tem uma relação interessante, né? É uma série que você tem que ficar muito atento, eu senti muito isso, assim, aos diálogos, né? E a pequenas sutilezas, assim, tanto do cenário, eu acho que tem muitos simbolismos nessa série. Apesar dela passar o tempo inteiro, né, nesse espaço do trabalho, essa oscilação entre o trabalho e a casa, assim, mas tem muitos detalhes aí nesse meio, né? E a gente vai descobrindo aos poucos novos espaços, novas coisas, assim, que vão aparecendo. Eu acho muito interessante a maneira como eles fazem essa narrativa, assim, né? De você ter essa coisa que é tão confinada, mas ali dentro tem tanta coisa, né? Que se você... Às vezes eu tinha que voltar em alguma coisa. Peraí, eu não entendi que eles estavam... Deixa eu entender de novo esse diálogo aqui. Então tem muitos pontos de detalhes, assim, né? Pra você compreender. Mas esse aí é um ponto que eu, que sou velho e peguei o hype de Lost, tá? Me fez ter uma certa birra com a série, porque eu já sei que esse tipo de material não consegue amarrar tudo no final. Eu já vi isso acontecer. Lá no meio eles começam a abandonar, as coisas já ficam meio que no ar, entendeu? Então quando eu percebi que a série tava jogando muito pra frente, e hoje em dia, as séries modernas, né, elas tentam resolver um mistério por temporada e te jogar pra um próximo na segunda. Eu acho que até a Westworld, se não me engano, que ela é parecida, assim, tem uma trama maior, que ela vai sendo jogada, empurrada pra segunda, terceira, quarta temporada, mas existe um plot ali, um enredo que termina na primeira, né? Eles te entregam alguma coisa na primeira temporada. E essa série, ela meteu o pé estilo Lost total. Os últimos 2 episódios, eles botam muito mais dúvida do que a série inteira. No último episódio, então, tem mais mistério, mais simbolismo. Aí você já fica com o pé um pouco atrás, você fica... Mas assim, eu acho mais justiça você comparar o Westworld com Ruptura, porque o Westworld deu uma desandada. Não é uma comparação, não. Eu só quis dizer essa estrutura de que você encerra um ato da primeira temporada, né? Você conclui alguma coisa e você joga um elemento maior pra segunda temporada. Séries modernas são assim, né? Essas mais atuais são assim. Mas essa não apostou nesse caminho. Pelo que eu vi aí, já vai ter uma segunda e terceira temporada, se não me engano, já estão confirmadas. E toda vez que uma série dessa, alguém garante a segunda e a terceira, eu já tenho convicção que a segunda vai ser uma enrolação igual a primeira. Tá? Ninguém vai explicar nada, tá vendo? Tem 2 pontos aqui sobre a série. Um é que existe uma crítica e uma analogia, né? Uma metáfora da vida corporativa que eu acho muito interessante, fora o mistério que a série tá querendo contar. Se eles se dedicassem a fazer mais isso,
sem esse elemento de ficção, eu acho que a série se sustentaria por si só, assim, ela nem precisava desses elementos mais fantasiosos que a série coloca, né? Mas ela aposta nisso, de querer ficar colocando simbolismo no manual, no que o cara fala, e não sei o quê, e na cor. Sinceramente, não sei se isso vai dar em algum lugar. Mas, né, veremos. Eu acho que essas séries mais contemporâneas, elas jogam, sei lá, um mistério, mas eu acho que ultimamente elas não estão tão preocupadas em responder esse mistério, estão focadas mais nos personagens. Mas aí eu tô lembrando de séries que eu gosto e que eu já vi, né? Tem uma série que é fabulosa, que é exatamente isso, que inclusive é do cara que fez Lost também, que é o Damon Lindelof, que é o Leftovers, que tinha um mistério central, mas ela acabou focando nos personagens e eu achei que ficou elegantíssimo, assim, das melhores séries que eu já vi. Concordo com você em relação à questão dos mistérios, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha pra saber se eles vão resolver, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, essa série podia acabar, né? Ela podia ser uma série assim, 1, 2, 3 temporadas e fim, acabou, porque se for estender o negócio muito, eu acho que, não sei se vai ser bom. Assistindo essa série, eu não sei porque eu fiz um paralelo, aliás, com uma série que eu assisti, que eu gostei muito, que foi aquela série Dark. É porque essa série, pra entender também, você precisa de pós-graduação pra entender, né? Porque... Acho que é por causa dos simbolismos mesmo, assim, que eu fiz o paralelo. E ela é uma série que ela tem início, meio e fim. Pronto, acabou e chega, né? A última temporada foi até muito criticada e tal, em relação às primeiras, mas eu achei brilhante, assim, o fechamento. Acho que era o que precisava. E aí eu fiquei desejando, assim, esperando que essa série seja dessa forma também, né? E não prolongue tanto. Tem uma ruptura muito grande da primeira pra segunda temporada que é corajosa. Poucas séries fazem isso. Porque eles mudam o timeline, mudam o elenco, a série dá um cavalo de pau e ela se sustenta ainda mesmo assim. Eu não lembro de ter visto nenhuma outra série ter sido tão ousada assim, né? Da primeira pra segunda temporada, né? Leia. Eu não quero ler. Não. Leia. Perdoe-me pelo mal que causei a esse mundo. Ninguém pode espiar minhas ações, exceto eu. E somente em mim essa mancha viverá. Estou grata por ter sido descoberta. Minha queda interrompida por aqueles com mãos sábias. Só o que posso pedir é desculpas e é o que vou fazer. Receio não ter sido de coração. O quê? De novo, por favor. Perdoe-me pelo mal que causei a esse mundo. Ninguém pode espiar minhas ações, exceto eu. E somente em mim essa mancha viverá. Estou grata por ter sido descoberta. Minha queda interrompida por aqueles com mãos sábias. Só o que posso pedir é desculpas e é o que vou fazer. De novo. A gente podia falar um pouco de outras coisas dentro da série. Eu vi uma entrevista sobre a criação da série, que o Dan Erickson, que é o criador, né, e também produtor executivo, fala que, obviamente, se inspirou quando ele trabalhava numa empresa, naquele trabalho cotidiano, e meio que ele falou, e se um dia eu esquecesse tudo que eu tivesse feito no trabalho, né, como é que isso seria? Então ele faz um pouco dessa reflexão sobre o próprio trabalho, mas é interessante que, assim, além dele, que é o criador, tem o Ben Stiller, que é diretor. Ben Stiller, pra quem chegou no planeta Terra hoje, ele é um ator de comédia, e de vários tipos de comédia, e também se enveredou pra dirigir. E ao longo dos anos, ele vem tratando de temas um pouco mais sérios, assim, mas ainda enfurnado na comédia. E essa série, ela tem alguns pontos de comédia, mas ela não é essencialmente uma comédia. Ele é um pouco mais dramática. O que vocês acham do tom do seriado, deles terem esse ponto de comédia e ela ser, no seu cerne, assim, uma série mais dramática? Ou vocês não acham que ela é uma série dramática? Não, ela é uma série dramática. Ela reúne até vários gêneros, assim, né? Em vários momentos ela tem um quê de terror, ela tem humor quando é preciso. É uma série dramática, né? Sem sombra de dúvida.
Eu fiquei pensando assim, é como se ela fosse uma caricatura, né, de certa forma. Tem ali alguma dose de algo cômico, quase sarcástico, mas apontando para um negócio que é extremamente dramático, assim. E eu acho que a distopia, né, ela faz isso, ela te mostra um exagero para dizer assim, olha, isso aqui poderia acontecer, só que muitas vezes já tá acontecendo e você nem percebeu, assim. Então, eu acho que é um pouco desse tom, né, que vai oscilando. Tem vários pontos, assim, mas ficou muito essa ideia pra mim de uma caricatura, né, que ela é engraçada em algum ponto, mas ela também é exagerada e ela é uma crítica, né? Eu gosto do tom da série, eu acho adequado para a história que eles estão contando. O que eu não gosto é do ritmo, porque eu acho que a série ela demora muito para engrenar, demora muito para você entender, não o enredo em si, né? Mas demora muito para você entender o que a série tá querendo dizer, porque ela também já começa a atirar para vários alvos lá de cara, sem te dar elemento para você ir montando isso. Eu acho que ela é muito lenta no começo e corre muito no final, né? Aliás, o penúltimo e o último episódio são super corridos, assim. Mas o tom é adequado, é um tom de mistério, né? A série quer te envolver nesse mistério e é tudo dado muito a conta-gota, né, em diálogo. Não é uma série com episódio de 20 e poucos minutos, né? Acho que são 40 e tantos minutos cada episódio. O elemento que ele quer te dar em cada episódio é te dar da gota a gota. Às vezes é um relance numa foto, sabe? É um apertar de um botão, assim, é coisa pequena e eles vão no seu tempo pra poder entregar isso. Então, pra uma série de mistério, é adequado. Eu também acho que é adequado e eu até gosto desse ritmo, assim. Eu acho que ele é muito adequado também pro que a série tá trazendo, assim. Essa é a minha percepção, porque parece que ele vai a conta-gota, aquela coisa meio repetitiva, que é também a vida ali daqueles personagens, daquele ambiente de trabalho, e aí você vai despertando, né? Passam vários episódios e você começa a enxergar, peraí, é isso aqui que tá acontecendo, como se fosse também o processo dos personagens, né? Que estão ali, começa a acontecer uma série de coisas, é um funcionário que se aposenta, entre aspas, que eles falam, né? Chega uma nova funcionária e tal, e aí começa a narrativa, e eles começam, então, a ver que tem uma coisa errada ali, né, de certa forma. Então, eu gosto desse... Não sei pra onde vai levar depois, né? Mas assim, eu até achei interessante. Eu só vou dar minha opinião final se isso entregar. Se isso entregar, eu volto e falo que foi muito bem feito. Mas você me lembrou uma coisa que eu achei sensacional. A série, ela tem insights muito bons. Essa da aposentadoria, ou seja, as pessoas que eles chamam de inner, né? As pessoas que estão dentro do trabalho. Quando você se aposenta, pra eles, é quase como se fosse um funeral, né? Porque essa pessoa morreu. Você nunca mais vai ver essa pessoa. Eu achei isso de uma elegância, uma ideia fenomenal na série. Acho até que eles poderiam ter trabalhado isso um pouco mais. Mas é porque isso estava envolto com outro subplot, né, do Irving, com Christopher Walken. Burt. Ah, Burt, isso mesmo. Eu lembrei do Christopher Walken, eu não lembrei do nome dele. Com o Burt, assim, esse arco era mais interessante do que esse insight. Mas eu achei essa ideia fenomenal. Se você só vê ela no trabalho, ela morreu. E a todo tempo, você já falou isso, né, mas não dá pra não parar de pensar que você falou, essa é uma distopia que pode acontecer ou já acontece? Porque o sentimento é muito esse mesmo, né, da gente tem duas personalidades. Isso já acontece hoje em dia. Se você vai trabalhar, você é uma pessoa. Você vai pra casa, você é outra. Quando alguém do seu trabalho se aposenta ou muda de emprego, essa pessoa, em geral, morre pra você, né? Socorro! Tirando o Dilson, porque eu conheci ele no trabalho, né? A gente tá vivo até hoje, né, Dilson? Aí, Adilson, olha só que coisa. Não, mas no nosso caso, a gente sabe que a gente existe porque a gente mantém contato, mas fico imaginando daquelas pessoas que trabalharam com a gente nunca mais teve contato. Não porque a gente teve uma inimizade ou algo assim, mas... Acabou, né? Acabou, Sim, mas eu acho isso simbólico, porque de fato essa pessoa morreu. Claro. Aquela pessoa morreu. Ela é até outra hoje em dia, né? Então aquela pessoa morreu. Eu acho isso muito simbólico. Eu achei essa ideia, quando eu saquei isso no episódio, né? Quando eles deram essa pista no episódio, eu dei pausa na hora. Sabe aquele momento de reflexão que você fica, putz, que boa ideia, cara. E é muito legal também que naquela festa de despedida do Burt, né, tem um recado do Auri dele, né, do eu, sei lá qual é o verdadeiro, né, se dá pra falar isso, mas tem um recado dele e aí todo mundo assiste aquilo ali solenemente. É muito um clima realmente de despedida pra sempre, né, como se fosse meio que uma recompensa, né, também você recebeu um recado do você lá de fora, assim, né, uma coisa que ninguém tem, e aí no final, quando você vai morrer ali, você recebe, então, aquela mensagem do além. É muito interessante. Tem um negócio que vocês estão comentando aí, que faz parte também do que eu ia comentar, essa história de você ter duas personalidades, não são duas personalidades, mas você ter dois vocês no mesmo corpo. Não, mas sem querer te interromper, são duas personalidades. A partir do momento que eles se dividem, vai passando o tempo, o caso da
Halle, né? Tá claro, são duas personalidades. Elas têm, inclusive, posturas diferentes em situações similares. Elas têm posturas diferentes. Por que eu tava comentando isso? Porque a ideia de que eles, dentro do trabalho, são pessoas quase ingênuas de imaginar como é que é o seu aure, né? Como é que é a sua personalidade lá de fora, como é que você imagina que ela seja. Então tem uma certa inocência num espaço cínico de trabalho, né? Tem um cinismo dos supervisores que estão ali para checar se tá tudo bem, se estão fazendo o trabalho deles, e tem aquela coisa ingênua das pessoas que trabalham ali, delas mesmas não sabendo o que elas estão fazendo, mas tem sempre as recompensas, tem um mundinho muito maluco, se você for pensar que aquelas pessoas ali dentro do trabalho são quase como crianças, né, trabalhando. Não diria que são crianças, mas tem uma certa ingenuidade da criança. Eles são assim porque aí tem 2 pontos. Um é que a empresa, ela controla qualquer aspecto que exista naquele momento, é a empresa que controla. Então, se você não é desafiado, né, você não pode tomar decisão, você tem um arrested development. Sua maturidade, ela fica interrompida, né? Você não toma decisão, você, na verdade, só faz o que os outros mandam, né? E, em segundo lugar, tem um psicólogo que falou uma coisa uma vez, isso nunca saiu da minha cabeça, que o processo de autoconhecimento, ao contrário do que a gente acha que é você subir numa montanha e ficar ermitão durante um ano, depois voltar, na verdade, ele passa pelo outro, né? Você se reconhece quando você tem experiências, quando você troca com os outros, quando você conversa, quando você age, e é aí que você vai se conhecendo. E essas pessoas, que são pessoas que nascem dentro daquele escritório, elas só podem se desenvolver a partir da relação com seus colegas de trabalho. E os interesses de todo mundo ali são interesses corporativos, né? Realmente, elas vão criando uma personalidade completamente diferente, né? E eles são privados também dessa relação, né? Porque, por exemplo, aquele time ali deles, 4, que é um time de refinamento de dados, são isolados ali tem um outro time de design, né, que é a parte lá do Burt, e aí eles são atomizados, assim, então eles têm relações extremamente rompidas, eles até chegam a desconfiar, assim, tem uma parte que eles estão falando assim, a gente achava que vocês lá do design faziam coisas bizarras, tinham, sei lá, orelha de coelho, sabe, tinham, enfim, dismorfias corporais, assim, né, e aí eles são realmente atomizados, né, e não conseguem também se desenvolver, mas aí a partir daqueles 4 ali, né, com os eventos que vão acontecendo, eles começam a desconfiar de algumas coisas e, de certa forma, tentar sair. Não sei também se aquilo foi plantado, né, tem isso também. Essa intriga entre setores, né, é uma coisa que é estimulado até por empresas, né, de verdade, até como uma maneira de você controlar as pessoas, né. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma política, por exemplo, de não saber o salário das pessoas, né, isso é meio que um tabu no Brasil. Que é uma maneira que as corporações até também têm de meio que controlar o salário de todo mundo, né? A gente falando sobre comportamento faz muito sentido de acordo com o que eles fazem, né? Porque, explicando um pouco mais o que o refinamento de dados, né? Que é o setor que esses 4 personagens aí que são protagonistas da história trabalham. Eles não sabem o trabalho que eles fazem. Isso é doido demais. Eles ficam olhando números na tela e arrastando para um box, para uma caixinha, né? Sim, para caixas diferentes, né? Dentro daquela tela. E essas caixas, elas avaliam 4 coisas, né? Que é Whole, Frolic, Dread e Malice. Que eu acho que é pesar, humor, diversão e malícia. Então, de acordo com o número, eles ficam falando, esse número é mau, né? Esse número é divertido e tal. Esses 4 temperamentos, né? Me fez lembrar de quem inventou isso, né? Os gregos, acho que Hipócrates foi o primeiro a fazer essa diferenciação entre sangue, fleuma, bile amarela, bile preta. 4 temperamentos, né? Como se fossem 4 temperamentos. Isso acabou virando os 4 temperamentos que a gente hoje em dia tá em qualquer teste de personalidade, né? É sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Quando a gente sabe que eles estão fazendo isso fica também meio que registrado que cada um desses 4, eles estão mais inclinados a um tipo de comportamento, né? Você vê, o Irving é mais fleumático, o Mark é mais melancólico, é o único personagem que chora o tempo inteiro, que é quieto, né? Que é reservado. A Halle, por exemplo, é colérica total. Ela tá se rebelando o tempo inteiro, é agressiva, né? E o Dylan, ele é o sanguíneo, porque ele se dá bem com todo mundo, mais responsável, né? Mais sociável com todo mundo e tal. A gente não sabe se eles, que é uma coisa que a série deixa de propósito, né? Eles estão fazendo alguma coisa ou aquilo lá é um teste baseado no comportamento deles, né? Fica mais fácil
fácil para a empresa ela controlar esses 4, esses 4 não, né? Porque existem departamentos. Se cada departamento não tiver contato um com o outro, né? Para que cada personalidade fique mais em evidência ou mais equilibrada, né? Isso é muito doido, porque você pensar assim que não dá pra entender o que eles estão fazendo, né? Você não sabe se eles estão trabalhando, fazendo... Agora, eles até falam, será que nós estamos, sei lá, bombardeando algum lugar? O que a gente tá fazendo aqui? E aí você fica pensando assim, não tem essa resposta, né? Será que eles estão num teste? Será que eles estão fazendo realmente alguma coisa? Eu não tinha parado pra pensar nisso, não tinha pensado nessa relação aí deles com esses elementos, né? Faz um paralelo, assim, que, de certa forma, a gente também, hoje, né, é meio que monitorado no nosso comportamento, né? O tempo inteiro os dados da gente vão sendo coletados, assim, pra, sei lá, ou pra te dar os anúncios lá que você fica vendo, ou pra outras coisas também. Então, acho que tem um tom aí de crítica assustadora, né, que é muito doida, né? Muito interessante, né? O que eles não fazem? Só que eu tô na divisão de arquivos corporativos, então... Então você sabe todos os segredos sujos. Não, na verdade não. Não, o trabalho do Mark é tão confidencial que exige o procedimento de ruptura. Nossa. Isso é muito sério, né? Também acho que é uma escolha dele contar isso para as pessoas ou não, né, Rick? Ah, meu Deus. Não, eu... Ai, caramba, não, Mark. Não, por favor, tudo bem, eu não me importo. Me desculpa mesmo. Não, eu acho que é fascinante. Eu queria poder fazer. Só ficaria sempre pensando, sabe? Na outra pessoa. Bom, não tem outra pessoa. Sou eu. Eu vou trabalhar. Eu não entendo o elemento visceral. Como se sente? Bom, é simples. As memórias da pessoa são bifurcadas, então, quando não tá no trabalho, não tem nenhuma lembrança do que faz lá. Não é isso, Mark? Bom, Então você chega às 9 da manhã e de repente são 5 e está saindo. Tá, é que eles não deixam todos saírem ao mesmo tempo. E por outro lado, quando tá no trabalho, não pode acessar as lembranças daqui de fora. Então, na verdade, essa sua versão está presa lá. Bom, Quer dizer, não presa, mas... Mas o quê? Não, eu tô curioso. O que ia dizer? Não preso, mas o quê? O que ia dizer? Tudo isso a gente falou dos personagens, falou de como é o trabalho, como não é o trabalho, mas isso tudo tá numa ambientação muito interessante. As cenas externas foram filmadas de um edifício muito antigo da década de 50, do Eero Saarinen. E, inclusive, várias cenas externas, né, são muito bonitas, porque eles estão filmando toda a série no inverno. Isso, imagino, tem a ver também com o mood da série, com a característica da série. Eu vi um relato do Ben Stiller que eles só tiveram a certeza de como eles iam filmar depois que eles acharam esse edifício. E aí, assim, a gente podia falar também agora de como o próprio espaço da empresa ajuda a dar o tom do que é a série ou do que não é a série, né? Assim, não dá pra pensar na série e não pensar no cenário que eles estão, né? Que é esse ambiente corporativo meio esquisitão, assim, porque tem vários tipos de ambientes corporativos e é curioso eles escolherem, inclusive, um ambiente corporativo que a gente já não usa mais, né? Que começa lá na década de 50 e termina lá na década de 80, 90, já tem uma outra visão do que é o trabalho em si. Uma coisa que é interessante, pelo menos a mim, enquanto eu estava assistindo esses meus episódios, eu não conseguia distinguir o tempo, em que ano que está passando, né? Porque tudo lá dentro é analógico, né? Pelo menos o que eles têm acesso, apesar daqueles computadores que eles usam, é tudo muito arcaico, assim. Aí depois, com o passar do tempo, cenas externas, né? E algumas coisas também internamente, você vê que tem uma tecnologia contemporânea, né? Atual, assim. Mas eu acho que o espaço é protagonista, né?
totalmente da série, assim, tanto a ambientação do edifício em si, né, que é esse edifício, grande edifício corporativo, a localização, que é muito estranho, né, é aquele edifício que existe ali naquele subúrbio. Você não tem uma cidade, né, os espaços de você não vê, você vê, assim, as casas, um posto de gasolina, uma outra coisa, não tem nenhuma centralidade, assim, como se fosse uma cidade dormitório mesmo. Parece que a própria empresa é o centro das coisas ali naquela cidade, né? Exatamente, parece que a cidade vai sendo construída, ou pelo menos as casas, né, vão sendo construídas para os próprios funcionários, assim, essa relação, né, tanto com o espaço do edifício ali da Lumon, né, da empresa, quanto esses espaços circundantes, isso é muito protagonista, realmente, de um sistema que eles estão mostrando, né, um sistema de trabalho ali extremamente controlador, e que aí quando você vai olhar, porque aí eu entrei aqui no Google Maps, né, fui procurar lá o local que tá o que é hoje aquele edifício, né? Isso, aquela Bell Works, né? Que eu acho que é o nome. E realmente é isso. É bizarro, assim, porque ela tá lá, num subúrbio, acho que em Nova York, se eu não me engano. Acho que é em New Jersey, é Nova Jersey. Nova Jersey? Holmdel Township, me parece que é o nome da cidade. E não tem nada, cara. É só a empresa ali, aquele campus, e aquelas casas suburbanas, né? E subúrbios pra todos os lados mesmo. Então, é interessante, né? Você falou que o Ben Stiller disse que escolheu o primeiro local, né? Pra desenvolver depois a filmagens, etc. Uma escolha muito boa, assim, porque é realmente um espaço não só do edifício, mas de todo esse contexto urbano e social que é muito protagonista mesmo da história que eles estão contando ali, né? Você vai no site do que é hoje o edifício, que é a Bell Works. Cara, o edifício, primeiro, ele se apresenta de uma forma muito diferente, porque eles provavelmente estão filmando um evento ali, que você tem muita gente, você tem muita coisa acontecendo naquele mesmo ambiente, é uma outra cara, assim, parece, nossa, que legal esse edifício e tal. Mas quando você entra na série, tudo muda. É muito interessante essa forma de você filmar, inclusive, né? Eles filmaram no inverno, então tem neve, é tudo meio branco, tudo meio pálido, né? E a empresa tem uma escala gigantesca, né? Ele entra no saguão ali, o saguão é um negócio enorme. Opressor, né? Exatamente. É aquela ideia da grande empresa que você ali é uma formiguinha dentro da empresa. Ficou uma representação visual exatamente do que é um não lugar, né? Pra variar, mais um filme, a gente já falou de Robocop, de Akira, e todos esses filmes, eles usam arquitetura modernista como representatividade visual, né? De contexto. Por causa disso, porque a identidade das pessoas se incorporam, né? Porque todo mundo compartilha a mesma referência, porque o não lugar não se relaciona com o lugar. Ele não é um espaço de reunião, parece que é um lugar de reunião, mas na verdade ele afasta as pessoas, né? É assim que é um aeroporto, é assim que, né, ninguém tá lá pra confraternizar, né? E é um lugar que você não vive. Você faz muitas coisas no mesmo lugar, mas você, na verdade, você não vive nele. Eu acho que esse não lugar da edificação se expande pra esse subúrbio, né? Aquele contexto inteiro é um não lugar. Acho que a série até faz questão de nem mostrar o que tem além do subúrbio. Posso estar enganado. Não tem nenhuma tomada, né, em que aparece o resto, né, sem ser as casas e a empresa. Que me faz reforçar aquilo que a gente estava dizendo antes. Talvez esse subúrbio seja realmente uma extensão da empresa, né? E é engraçado, eu também fiquei olhando essa site atual lá da empresa. O edifício passou, né, por um projeto recente, assim, e eles incorporaram como se fosse uma sede para startups, não sei, um campus. É tipo um coworking, um grande coworking. Eu olhei assim e falei, gente, mas isso aqui é muito bizarro, porque é como se você tivesse, né, as filmagens, as fotos que estão no site, como se aquilo ali tivesse uma vida mesmo, né, muita gente usando e tal. Mas aí você olha pro entorno e você fala, será que esse povo mora aqui mesmo? De onde surgiu tanta gente, né? De onde vieram essas pessoas? Será que elas foram pagas pra estar ali, né? Comecei a ler um pouco sobre esse projeto atual, e aí eles falam, né, que querem ser um hub de inovação, de startups, como se fosse um novo Vale do Silício, alguma coisa paralela assim. Mas que, na verdade, os donos dessas empresas nem moram ali, né? Muita gente nem trabalha ali, vai lá uma vez ou outra pra alguma coisa e tal. Então, não sei, é um negócio que pra mim dá esquisito, assim. Eu ainda questiono, será que funciona mesmo? Até comecei a acompanhar a página deles no Instagram pra ver, assim, o que eles fazem, né? Mas ainda me fica essa pulga atrás da orelha, assim, como que isso funciona realmente no dia a dia, porque não tem cidade
cidade ali, né? É realmente um subúrbio. É aquela coisa ali, né? Mas é aquela estrutura de cidade que é muito particular dos americanos, né? Então, pra gente é meio esquisito. Meio esquisito você pensar que você tem um edifício no meio do nada e que as pessoas vão lá. Como funcionam as coisas lá. Por exemplo, os shopping centers no meio dos subúrbios, eles são gigantescos. São aquelas lojas gigantes, cercadas de estacionamento, que são maiores ainda e que são no meio do nada, né? Que, eventualmente, se aquilo ali tiver fechado, fechou num feriado. Ninguém vai ali. Tem uma outra coisa que é bastante particular, aí passando também pra falar não só do espaço externo, mas também do interno. Na série, eles vão lá pro trabalho, mas na verdade eles trabalham no subsolo. Eles pegam o elevador e descem pro subsolo, e aí os espaços internos, eles são completamente herméticos. Você não tem janela, né? E modular, né? Porque tem um episódio que aparece eles mudando as paredes, né? As paredes meio como se fosse de um Lego, assim, aquelas paredes. Sim. Então você consegue modular o teto, é todo modular. O piso é um carpete gigantesco, deve custar uma fortuna aquilo, inclusive. E aí você pode ir modulando esses espaços e sempre tem uma estranheza, né, nos ambientes, né? Porque os personagens, eles sempre parecem insignificantes perto do que eles estão. As mesas estão no meio do nada, né? As mesas não estão encostadas na parede. As coisas são meio assimétricas. Eu não sei se vocês perceberam isso, que elas são ligeiramente assimétricas, assim. Eu até tava vendo, acho que foi o diretor de design, pra ele dizendo que ele queria que fosse um espaço que fosse muito frio, né? Bem estéreo, um pessoal, né? Mas que ao mesmo tempo fosse bonito, impressionante e que tivesse um leve desconforto. O leve desconforto se dá nisso. Quando eles entram no corredor, o corredor é infinito, a luz só acende quando eles passam num determinado ponto. Apesar de eu não achar que isso acontece o tempo inteiro, mas com certeza acontece várias vezes, né? Eles entram no corredor e a luz acende só onde eles estão. Né? E tem aquele verdão no chão, né? Que aí eu não sei, porque aí é um exercício de semiótica. Verde é a cor da doença, mas também é a cor da esperança, né? Então, eu não sei. Eu ia falar verde, aquele verdão depressão, né? Pois é. Aliás, a série, ela brinca com isso e eu lembro que na época, eu ouvi muitos youtubers, alguém comentando, alguma coisa de podcast, as pessoas falando muito sobre suas impressões da série, aí algumas coisas comuns em relação a esse negócio de, pílula azul, pílula vermelha, a série tem cor azul e vermelha, mas eu acho que tem uma coisa mais elegante que a série faz, que é não fazer juízo de algumas coisas. E apesar de a gente estar dizendo que isso é ruim e tal, a toada da série não é essa. Ela mais mostra do que faz juízo dos acontecimentos. Vou dar um exemplo claro sobre a trama em geral. De novo, um exercício de semiótica, né? Você tem um objeto que é a série e você tem a gente que está assistindo. E aí isso vai gerar um signo. Você pode assistir essa série pensando o seguinte: toda essa simbologia da série, por exemplo, o fundador se parece muito com Karl Marx. Tem aquela cara, aquele cabelo branco e tal, né? Então você tem a empresa que pode muito bem ser vista como um Estado, né? Um Estado autoritário que manda em tudo, né? E que é responsável por tudo, pelo seu prazer. Tudo é o Estado que manda. E esses representantes, esses poderes, esses braços do Estado que são o conselho, você não os vê. Você sempre tem um representante que aparece, que fala alguma coisa e sai. Então você fica ali naquele ambiente regido firmemente pelo Estado. Eu não tô inventando isso, a série joga esses elementos. Sim, é muito claro. Sim, com certeza. Por outro lado, você pode ter uma interpretação completamente oposta. Você pode pensar aquilo como um capitalismo brabo, aquele culto ao líder é o culto ao Steve Jobs, entendeu? Ao fundador, né? E aí você pensar mais no que tá na superfície mesmo, né? Da marca, da empresa, da alienação do trabalho. Então, assim, é um mérito grande pra série fazer uma obra de arte que tenha várias interpretações, né? É, legal. E eu acho que ela brinca com essa ideia de que as próprias empresas fazem muito do uso ideológico da sua marca, né, da sua existência, para os funcionários. Eu me lembro direitinho, assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar em empresas maiores, sempre tem as confraternizações, existe uma nota de conduta para cada empresa. Um regimento, né, interno. Os regimentos internos, mas existe também as confraternizações, e é uma coisa muito engraçada nessas confraternizações. Explicitamente a empresa tá ali para, sei lá, chegar um palestrante para falar algumas coisas, ou o próprio gerente, ou o presidente da empresa, e tem uns ditos que se a gente olha de fora, assim, eu que era funcionário, falo, nossa, mas que coisa ridícula. Mesmo assim eu fazia. É uma coisa meio ridícula, mas que você entra na onda achando tudo meio ridículo, mas faz assim mesmo, né? Não por você ser funcionário, mas por você ali tá com outras pessoas, né? Tá enturmando. Mesmo a gente acordado, mesmo a gente ciente das coisas que podem ser meio ridículas e meio... A gente enxerga a questão ideológica da própria empresa ali, né? A gente faz e a gente entra na onda. E é impressionante como o ser humano é suscetível. O ser humano, não só indivíduo, mas em grupos, é suscetível a esse tipo de coisa, né? Sim, a gente age de acordo com o grupo, né? Eu até tava vendo, poxa, eu vi esses dias, cara, foi alguma coisa sobre gestão, que alguém tava falando assim, você sabe como é que eu controlo 100 pessoas? Aí a pessoa fala, como? Ele controlando uma, né? A gente tem um comportamento de bando, né? Uma pessoa influencia a outra, então existem os líderes, né? Aí a
empresa tá atrás disso. Por isso, até, os personagens mais rebeldes da série, a Hayley e o Mark, que são os que têm o maior foco ali, são os personagens que precisam, a empresa, né, que é o Miltink, né, que ele precisa o tempo inteiro estar interagindo com eles. E ao ponto que o Irving, que é o personagem que ele seria o Big Brother, né, ele tá sempre respondendo pela empresa sem nunca ninguém ter pedido isso pra ele, né, sempre apontando falha dos outros. É um papel que as empresas têm, que é um dilema também, né, porque você tem uma empresa, você tem um produto, como que você engaja todo mundo? Isso não é tarefa fácil, né? Como é que você vai garantir que seus funcionários estão trabalhando em prol, estão todo mundo na mesma direção, né? Então, isso é mais um ponto do que eu tinha dito antes, né? A série não faz esse juízo muito claro. Ela joga esses elementos, você tira a conclusão que você quer, né? Tava até lembrando dessa cena, né? A cena que eles recebem uma recompensa porque atingiram uma meta. E aí eles estão naquele mesmo espaço. De repente o espaço tem umas luzes assim, né? Vira uma discoteca, um negócio. Aquele supervisor deles se transforma, né? Eles começam a dançar. Cara, esse cara dá um show nessa série. Personagem, que coisa mais esse personagem doida. barato, assim. Muito Ele legal. é. E assim, ele tinha acabado de... Eu não sei se ele já tinha sido mordido pelo Dylan. Não lembro agora se era no mesmo dia. Mas eu sei que era um negócio assim, as pessoas se transformam, né? Como se entrasse uma outra personalidade ali também, naqueles 5 minutos de música. E aí aquele espaço também se transforma, né? Que era um espaço totalmente tudo branco e tudo mais, mas agora estamos num clima de festa e vamos comemorar e somos próximos, aí eles dançam juntos e eu achei isso muito caricato, assim, desses momentos de confraternização também, né? Que acontece às vezes. Eu tô presa aqui? De que maneira? Se eu odiar isso aqui e quiser desistir, eu tenho essa opção? Olha, se estiver mesmo infeliz, o seu eu lá de fora pode submeter um pedido de demissão para análise. E boa sorte para conseguir a aprovação. Eles costumam ser rejeitados. Além disso, você sabe. O quê? Como essa versão perceptiva sua só existe aqui na Lumon, desistir iria acabar com a sua vida. Quer dizer, da maneira que você a conhece. Voltando a falar um pouco dessa ideia do espaço, a escolha por fazer esse tipo de ambiente de trabalho, que é em forma de cubículo, que remete aí até a década de 80, como as pessoas trabalhavam, né? Se a gente for pensar como a gente pensa trabalho hoje, se a gente pensar no Open Office, né, que são as grandes mesas, e ali todo mundo ali trabalha com seu headphone, o espaço da empresa também tem espaços de descompressão, que a gente fala, né? Que seriam os espaços que as pessoas interagem, sei lá, tem as brincadeiras, assim. Eu já ouvi algumas reportagens que esses espaços são mortos, assim. Ninguém usa esses espaços hoje nessas empresas, sabe? Eu acho que hoje em dia, a impressão que eu tenho é que esses espaços de open office são mais cínicos, assim. Porque você pensa que o trabalho, beleza, é a vida da pessoa, mas as pessoas se divertem, elas não trabalham, que é uma ilusão. E que eu acho que esse ambiente de trabalho da década de 50, ele, de alguma forma, um pouco mais honesto no discurso, sabe? E é interessante. E eu acho que, quer dizer, toda essa ideia, né, das questões ideológicas da empresa, não saber bem o que você tá fazendo e tal. Essa escolha foi muito bem feita por quem tava pensando a série, de como isso dá mais pano pra manga do que necessariamente o que a gente pensa hoje, né? Como espaço de trabalho. Acho que essa referência visual da década de 50, ela é como o ícone do disquete no computador. É porque eu acho que virou um signo, sim, né? O signo de trabalho é isso, né? Cubículo, especialmente nos Estados Unidos. Posso estar enganado, mas eu acho que não tem cultura de cubículo aqui no Brasil, tá? Ou não tinha, né? O máximo que a gente chegou a ter, tem ainda, né? É aquela cultura do call center, né? Que é um monte de gente trabalhando na mesma sala. E a gente meio que pulou depois pro Open Office, que é o que tá hoje em dia. Mas eu acho que esse cubículo não era a nossa disposição de trabalho mais comum. Nos Estados Unidos, com certeza era. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sim. Eu tenho ideia que a grande parte das empresas tem esse tipo de trabalho, sim, Guga. Só não sei medir, assim, a porcentagem, se é a maioria, se é a minoria, mas as empresas grandes, com certeza. Há mais de 10 anos com arquitetura corporativa, eu nunca nem projetei e nem nunca vi cubículo na minha vida. Eu trabalhei em cubículo. Eu já trabalhei em cubículo. É verdade. Você trabalhou em cubículo, é verdade. Você trabalhou em cubículo. Mas o seu era meio que um prédio público, público. Verdade. A gente tem um pouco essa identificação do cubículo com o trabalho de quem passou em concurso, né? Ou quem vai trabalhar com funcionalismo público. Tem muito essa relação com funcionalismo público.
Eu nunca trabalhei numa grande empresa, assim, mas eu fiquei fazendo uns paralelos, assim, com os espaços de ensino, né, assim, as experiências que eu já tive, assim. Eu sou professora no curso de arquitetura e eu dou aula de projeto. E me incomoda muito, às vezes, você ser colocado, às vezes você tá numa instituição, né, que ela tem diversos cursos e tal, e meio que tem uma política, assim, de que todo mundo tem que ter o mesmo espaço para não privilegiar demais ninguém e tal, mas a gente tem necessidades muito específicas, né, e aí eu fiquei fazendo o paralelo, assim, às vezes a gente é colocado numas salas de aula que não são muito adequadas, né, para a maneira como a gente acredita que deve ser o ensino de arquitetura, e aí eu fiz um pouco desse paralelo, assim, dos cubículos com as salas de aula, que às vezes a gente tem que enfrentar, assim, por exemplo, eu trabalho numa instituição que ela tem, sim, espaços, tem laboratórios, a gente tem algumas salas específicas, mas tem aquele grande pavilhão de aulas, assim, né, que as salas são idênticas, mobiliário, as cores e etc. Eu já me perdi algumas vezes indo dar aula, assim, porque as salas eram parecidas. É prédio moderno? Arquitetura moderna esse prédio? Cara, não. Não é, não. Mas eu tentei fazer um pouco desse paralelo, assim. De certa forma, é um espaço meio alienante também. Meio insípido, assim. Você falou uma coisa que vai muito na linha de eu li um artigo da BBC uma vez falando sobre o fracasso do OpenOffice, né? E uma das críticas do OpenOffice era que boa parte dos setores, eles achavam que não estavam trabalhando de maneira adequada, porque as atividades que eles estavam fazendo eram distintas, né? Você citou um exemplo claro, e eu, inclusive, já projetei espaços assim. Você coloca arquiteto pra trabalhar numa estação de trabalho do lado do cara que é comprador, né? O cara não tem um lugar adequado nem pra abrir uma prancha 1 a 1. Na lista de reclamações, tinham, por exemplo, de que a distração era muito maior, né? Em OpenOffice, porque a concentração ficava muito afetada, barulho, né? Existia uma promessa de que existiria uma colaboração entre os setores, né? E, na verdade, isso não acontecia. As pessoas, elas conversavam mais, mas não falavam de coisas relacionadas ao trabalho. Por último, tô fazendo um link aqui que eu já li isso em algum lugar, e eu posso comprovar algum dia, é que a personalidade extrovertida, ela é muito facilitada, muito privilegiada quando ela tá em OpenOffice. Mas os introvertidos não. Pô, e essa distribuição era quase que 60-40 nas pessoas, né? Então você tinha uma parcela que performava muito mal em OpenOffice por causa disso. Pois é, a sorte minha é que eu trabalhei em cubículo, então, como uma pessoa introvertida. Agora, vocês acham que daria pra fazer essa série como ela é, discutir esses temas, né, de você ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa na sua vida pessoal, em OpenOffice? Será que os mesmos argumentos poderiam a gente fazer num ambiente OpenOffice? Nossa, porque eles trabalham segregados, né? Então, assim, isso faz parte do conflito da série, né? Deles estarem isolados. Existe um isolamento de setores ali, né? O que eu digo na linha da sua pergunta é o seguinte: o tema que essa série trabalha daria pra ser feita de qualquer jeito, em qualquer época. Você poderia fazer um Game of Thrones com esse tema, entendeu? Você podia fazer um Battlestar Galactica com esse tema. Game of Severance. Game of Severance. Adorei. Essa é uma daquelas séries como Battlestar Galactica. Ela aparentemente é uma série de ficção científica, mas o que está sendo discutido ali é política, é ativismo social, é religião, entendeu? E essa série, ela vai no mesmo estilo. Tem um verniz ali de ficção científica, que por mim, esse papo do chip poderia ser só colocado no final. Tudo funcionaria muito bem sem você saber de nada desse mumble-jumble de ficção científica. A série funciona igual. Então eu acho que ela funcionaria em diversos contextos, sem problema nenhum. Eu acho que é uma escolha, assim, adequada, porque não interessa muito, né? Eu tenho essa impressão que aquilo ali é uma grande experiência, na verdade. Essa é meio que a minha percepção. Então, realmente não importa muito, né, a ambientação. Assim, eu acho que aquela ambientação é adequada porque coloca eles meio que numa forma, assim, né, que talvez o OpenOffice não colocasse, mas não sei também, né, até que ponto não colocaria, assim. Eu acho que é difícil você não vincular o que eles estão fazendo com a estrutura física que eles têm. Você comentou, Marissa, que até uma coisa que parece meio óbvia, mas você não sabe se eles estão trabalhando, vocês não sabem se eles estão numa espécie de tubo de ensaio, num labirinto feito por um hamster, né? Que até para você ir de um setor pro outro, a coisa é tão labiríntica, né? Eles estavam falando, né, que tem hora que o corredor é mais fechado, é mais estreito, outra hora ele é mais aberto. É a coisa muito labiríntica, inclusive isso é uma parte do tema de um funcionário que sai, né, e tenta lembrar de como
como é o mapa. Faz o mapa mental. Faz o mapa mental, né, das coisas que acontecem ali. É curioso você pensar que a todo tempo eles parecem ser cobaias mesmo, né? Então ali dentro do labirinto para ver qual é que é. Inclusive tem umas coisas muito loucas, assim, que o Guga até comentou, que tem uns mistérios que eles abrem, a gente não sabe se ele vai fechar. Que é o caso deles encontrarem um cara que tá amamentando umas cabras. Eu nem entrei nessa maluquice. A gente nem entrou. Uma hora que eles acham que o bode põe os ovos, né? Não sei se vocês repararam nisso. Que eles vão ter uma festa lá e só tem ovos. Aí eles concluem, os bodes que põem os ovos. Assim, é óbvio. Pois é. Fora os quadros pintados que meio que remetem a temas que você não sabe se aconteceu ou se vai acontecer. Isso eles precisam entregar, porque eles gastaram muito tempo de tela com isso. Existe todo um arco ali, eles precisam entregar isso. Isso aí eles precisam entregar. Sim, que são as pinturas que mostram a guerra entre setores, né? Tem sangue. São umas coisas muito loucas. E a arte é hiperrealista e emociona ele. É rico, né? Porque o Irving, ele é tocado, né, pela obra de arte, né? Ele acha aquilo tão lindo que ele precisa conhecer quem faz isso e reconhecer o trabalho. Então, num ambiente que é totalmente desumanizado, existe um setor especialmente feito para controlar a humanização, né? Esses espaços são humanizados, né? Os quadros que são colocados nesse espaço são controlados por um determinado setor, com pinturas hiperrealistas e tal. Então, assim, não dá para tirar muita conclusão em cima disso, mas eles vão ter que entregar, porque isso aí faz parte do arco dos personagens. É como se eles tivessem uma bíblia da instituição, né? Tem toda a história dos fundadores e tal. O Irving mesmo até cita várias passagens lá do manual deles, etc. E é como se aquelas representações fossem representações bíblicas ou apocalípticas, alguma coisa, né? Que eles estão inseridos, eles conhecem toda aquela história, então eles ficam muito tocados, impressionados, e também aqueles quadros vão mudando, né? Eles vão trocando aquilo de acordo com o direcionamento que tá acontecendo ali, ou do que eles querem que aconteça também, na manipulação ali das coisas. Tem muitas camadas, assim, tem vários temas que eles tocam na série, né? Tem aquelas salas que tem as estátuas dos criadores da empresa, tem a outra sala de recompensa que o Dylan vai, que ele recebe a recompensa e tem umas pessoas dançando, tem até uma coisa meio sexual ali, como assim, né? Tem várias coisas muito estranhas. O break room lá, né, que seria o espaço de descompressão, sei lá, mas que na verdade é o break pra quebrar a pessoa, né, que ela entra ali e faz uma lavagem cerebral, enfim, tem várias coisas, né, na verdade a impressão que você tem é que o espaço é infinito quase ali, né, porque tem muita coisa ainda pra desnudar ali, pra gente entender. Tô lembrando, então, acho que vocês concordam com o que o Adilson falou, eu acho que é isso mesmo. Há uma insinuação sexual naquela cena, mas não acontece nada de fato, né? Fica no ar, não é isso? Ele foge, né? Mas ele foge não pelo que tá acontecendo, mas pelo que eles planejaram fazer. Isso, exatamente. Pra ir pra aquela sala de controle, né? Sim, a sala de controle é onde o chip é ligado e desligado, né? Que é o mote dos últimos episódios. O que não dá pra deixar de parar de pensar é aquela analogia com o próprio Matrix, né? Porque, bom, tem o lance das pílulas, que a gente até passou por alto, mas também o fato de que quando o arquiteto, coloquei o tema no podcast, quando o arquiteto ele projeta a Matrix, ele foi colocando imperfeições e prazeres, né, pra parecer mais verossímil, né? E essa série te mostra algo parecido, né? Tá vendo essas coisas que estão aqui? Isso aqui é pra induzir um pensamento, um comportamento, né? Pra ter uma certa estabilidade. Como se a gente precisasse comer panqueca, fazer orgia, eventualmente, as obras de arte, enfim. Tem todos esses elementos de controle aí que vão pra você ter, né, efetivamente, o controle dessas pessoas. Só que aí tem aquela coisa, a série ela tá querendo muito dizer isso. Então eu fico desconfiado de achar que não é nada disso, entendeu? Porque isso tá muito claro na série. Tá tão óbvio que não deve ser isso. Exatamente. Né? Eu acho até que fica um pouco pobre e eu acho que não vai ser porque o último episódio, que eu acho que foi o único episódio que eu realmente gostei, foi o último episódio muito bom, em todos os sentidos. Nossa, o último episódio então, o roteiro é espetacular. Mind-blowing, o último episódio. A direção é incrível, tá tudo muito bem conduzido, são várias histórias contadas ao mesmo tempo, e uma vai linkando com a outra, eu achei sensacional. Mas nesse episódio já teve meio que uma pista de que as coisas não iriam ser tão óbvias assim, né?
Com esse plot twist que tem no final, fala, opa, olha aí, ó, tá vendo? Isso aqui não é bem isso. E o legal é que, assim, vai desenvolvendo a série, você vai vendo o conflito de outros personagens, não só do Mark. Nos últimos episódios, abre um leque gigante de coisas que podem acontecer. Porque, assim, você vê que o Mark, né, desde o início, é muito claro que ele tá querendo fugir do trauma da morte da mulher. Agora, você não sabe dos outros personagens. E aí você começa a perceber, não, peraí, esse aqui talvez seja porque ele tá, sei lá, perseguindo a empresa e tentando achar o que tá acontecendo na empresa. E a própria Halle, você vê que ela é uma infiltrada da própria empresa, assim. Aí você vê umas coisas malucas, assim. O Winnie dela pensa uma coisa, o Auri pensa outra coisa. Eu fiquei pensando assim, né? Porque a Halle, ela é a personagem que talvez desencadeie, né? Claro que tem várias coisas, assim, mas ela que meio que desencadeia, assim, a tentativa deles, né? De descobrir o que realmente tá acontecendo. Ela tá ali não pra fugir de um trauma, né? A gente vê depois. E aí eu fico pensando, será que é por isso mesmo que ela talvez ali dentro desenvolva, né? Essa personalidade meio inconformada, né? E etc. É muito interessante fazer esse paralelo. Me fez lembrar também uma outra coisa que a gente acabou não falando, que é o fato de que o livro de autoajuda, né? Que a gente até falou assim, a gente não sabe se foi colocado lá de propósito ou não. Esse livro, ele acaba entrando na empresa e acaba sendo um elo aí que o Mark tem de contato com o mundo exterior. E eu achei muito legal porque o livro é um livro bobo, né? É um livro de autoajuda bobo, se o pleonasmo me permite, né? Mas é um livro simplório, é ingênuo, mas ele tem um impacto muito grande naquelas pessoas ingênuas lá dentro, né? Como elas não têm controle sobre suas ações, não têm controle, e a gente tá vivendo tempos de autoritarismos aí, a sua semiótica interprete da maneira que você quiser, mas estamos, né? E aí você vem com essa mensagem de que até uma coisa meio boba dessa, meio ingênua, né? Um livro de autoajuda é o estopim de uma coisa maior, né? Sim, inclusive o autor do livro, que é o cunhado do Mark, ele é uma pessoa meio boba, assim. Eu não sei exatamente a palavra qual usar, mas o bobo é... Talvez ele não é um grande intelectual, né? E ele é super inseguro com o que ele escreve, né? Quando você percebe ali que, o Auri, né, do Mark, fala, lê aí, e o Mark acha super estúpido, e o Rick, né, que esse marido também sabe que aquilo ali é meio bobo. E aí você vê no último episódio que ele consegue reunir uma série de pessoas ali que seguem ele, que leem o livro, e aí você começa a perceber que as personalidades ali são meio de pessoas quase alienadas. Não sei se a palavra certa é alienado, mas é como se aquela pessoa ali que é insegura pra caramba, que escreve um livro até bobo, de autoajuda, tem seguidores assim, né? Você começa a refletir sobre, será que tem gente assim no mundo? Tem. No YouTube é ele? Você tem acesso ao YouTube? Nem te conto. E é muito engraçado, porque o livro dele parece que é uma coletânea, né? De várias frases de efeito, assim, ou coisas que realmente foram escritas da história. Por exemplo, tem uma frase que é marcante, né? Que ele fala assim, não é você que precisa do seu trabalho, é o seu trabalho que precisa de você, né? Eu não sei se ela... Até eu dar um Google aqui pra ver quem falou isso, talvez, mas assim, parece que ele pega uma coletânea de coisas que estão aí, né? Tão acessíveis e tal, que as pessoas não têm ali, mas aquilo ali causa, né, um estrondo, igual o Mark fala, nossa, você mudou a minha vida, né? Você não tem noção como que você mudou. E realmente, né? O contraste do livro, né? Porque as pessoas que estão na empresa, elas não querem ser controladas por alguém, são. E as pessoas que são supostamente livres fora da empresa, elas procuram alguém pra dizer a elas o que fazerem, né? Tem esse contraste da série. Tem esse grupinho. É verdade. Essa humanidade, não sabe o que é. Mas é um pouco isso também. Eu sabia que conseguiria, Halle. Mesmo em seus momentos mais sombrios, eu conseguia ver você chegando aqui. Ao refinar seu arquivo de macrodados, você trouxe glória a esta empresa e a mim, tia Egan. Eu te amo. Mas agora devo ir, pois há outros que precisam de mim ao redor do mundo. Até mais, Halle, e obrigado. Bom, terminamos. Conseguimos. Bom trabalho. Agora, pra gente finalizando o episódio, e pra deixar ele realmente datado,
Eu queria saber o que vocês acham que a segunda temporada tem pra contar. Vocês têm uma teoria sobre o que é? Queria saber de vocês o que vocês esperam das próximas temporadas ou se vocês têm alguma ideia do que é aquilo. Primeiro os otimistas. Cri. Olha. Fala, Guga, vai você, por favor. Não, eu não sou o otimista, não. Não, justamente por isso. O que eu acho? Quando eu vi que essa série já tem uma segunda e terceira, você acha que já tinha dito a minha opinião. Isso aí deveria se resolver em uma temporada e acabou. Isso deveria ser uma obra fechada. Se isso fosse um anime, se isso fosse... Isso já teria acabado. Eles iam fazer uma obra... Tudo bem que eles podiam até dividir, assim, mas isso não ia ficar se estendendo. Eu tenho um certo medo desse fator sucesso, apesar de eu não sei se essa série fez um sucesso tão grande quanto os reviews dela, porque primeiro que ela tá na Apple TV Plus, que eu sei que é um serviço que pouca gente tem, mas, aliás, de bobeira, porque muita gente tem iPhone e não sabe... É o mais barato, né? É barato. É mais barato, dá muito... É barato. Dá muito mês grátis. E quem tem iPhone aí, pode pegar 3 meses, foi 3 meses grátis, né? É isso. Então, sim. Tem tão pouca série que em 3 meses eu garanto que você assiste todas as séries do Apple TV Plus. Garanto. Sim. sem erro nenhum. Vale a pena pegar a degustação. Eu acho que eles podem abrir muito o leque e ficarem explorando, criando... A gente já tava até aqui tentando pensar o que poderia acontecer fora da empresa e tal, então... Por uma segunda temporada barrigada, é só eles abrirem mais o escopo, entendeu? Tem uma outra filial da Lumon, em outro lugar, que não sei o que. É isso que essas séries fazem, tá? Eu sei disso. Aí eles vão contar essa história e não vão contar a história principal, pra lá no final tentarem juntar uma com a outra. Eu acho que é isso que vai acontecer. A segunda temporada de barriga, bem barrigada, só acrescentando mais coisa, pontualmente dando uma coisa ou outra, né? Ah, meu Deus, essa mulher é irmã de fulana, tá? Mas eu acho que nada muito gritante, porque eles vão querer empurrar. Essa vai ser uma série que vai se resolver, né? No final, na última temporada, nos últimos episódios. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Pronto. Fui categórico pra ficar datado e errado, pra vir me cobrar aqui depois. Como eu disse, né? Também espero que acabe, né? Que tenha pelo menos mais uma ou duas, no máximo, pra resolver ali as coisas que faltam. Uma pergunta que ficou na minha cabeça, assim, quem é realmente, né? Quais são as motivações realmente da Helena lá, da Halle, né? Ela é uma fiel mesmo ali, daquele sistema, no sentido que ela acredita, ou é uma filha da mãe, assim, né, que tá fazendo aquilo ali, enfim, por alguma motivação, ou as duas coisas são a mesma coisa também. Então eu espero que tenha esse final, assim, mas eu não sei, eu tenho essa ideia de que aquilo ali, até pela uma das últimas cenas, né, que é quando ela encontra com o pai dela, né, acho que é o pai dela ali, tem uns diálogos ali, eu tenho essa opinião, assim, que na verdade eles estão fazendo um grande experimento, né, ali pra talvez uma coisa maior, assim, tentar colocar aquilo num nível mundial, assim, né? Fica esse clima distópico mesmo. Essa pergunta que eu fiz é muito difícil, porque a série abre tanto leque, tem que resolver o problema do Mark, tem que resolver o problema da Ellie, você tem que resolver várias questões de vários personagens rodeados porque a empresa tá querendo fazer, né? Eu não consigo te falar categoricamente o que vai ser o final, o que vai ser para as próximas temporadas. O que eu espero é que, assim, algumas respostas sejam minimamente respondidas e que, sei lá, a gente veja o Mark um pouquinho mais feliz, coitado. Porque... Mas ele não vai ficar feliz, ele é melancólico, cara. Isso tá na personalidade dele. É verdade. Pois é, e aí você fica imaginando também os pares juntando, enfim. Mas eu tô muito curioso, assim. O que a série deixou no último episódio é me deixar extremamente curioso pra saber o que vai acontecer. Cliffhanger é muito bom. E aí, enfim, datamos aqui. A gente não sabe quando é que você tá ouvindo, mas acabamos de datar, que a gente acabou a primeira temporada agora e espera que a segunda seja tão boa quanto. Seu externo é generoso. Seu externo gosta de música e possui muitos discos. Seu externo é amigo das crianças, dos idosos e dos insanos. Seu externo é forte e ajudou alguém a levantar um objeto pesado. Seu externo vai a muitos bailes e é popular entre os outros participantes. Seu externo gosta de filmes e possui uma máquina que os reproduz. Seu externo é esplêndido e pode nadar graciosamente e bem. Eu sinto muito. Por favor, tente apreciar cada fato igualmente e não demonstre preferência por nenhum em relação aos outros. Você perdeu 10 pontos, tem 90 restantes.
Pontos? Por favor, não fale. Bom, depois dessa conversa sobre a série Ruptura, a gente vai pra rodada de dicas. Vou chamar o Guga. Guga, você tá com a sua dica aí? Eu acho que eu já falei desse filme aqui no Arquicast, que é um filme chamado El Método. Ele é um filme argentino, hispano, eu não sei se ele foi feito na Argentina ou foi feito na Espanha. Mas é um filme excelente, eu acho que ele vem de uma peça de teatro. Posso estar enganado, mas acho que o Lázaro Ramos ou dirigiu ou fez aqui no Brasil. E que tem essa ideia de ambiente corporativo. É uma entrevista, é uma empresa tá fazendo um processo de seleção e ela chama os candidatos. O filme se passa inteiro nessa entrevista, né? A peça, inclusive, se passa só na sala de entrevista. E dos candidatos, a empresa avisa que um dos candidatos, ele é um espião, né? É alguém da empresa. E aí, esses mesmos temas que a série trabalha, de alienação, desumanização, né? De empresa, esse filme também trabalha. Eu tenho quase certeza que ele tem no Netflix. O nome do filme é El Método. Muito bom. Eu olhei aqui, no momento que a gente tá gravando, ele não tá disponível em nenhum streaming. Ah, não tá em nenhum streaming? Mas quem quiser consegue achar. Não, quem quiser, não. Pulou 2, vai no vizinho e assiste. Alguém deve ter esse Blu-ray. Pera aí, eu vou até ver se não tem no YouTube, porque geralmente tem. Tem todo o filme aqui legendado em português. Então, aí, ó. Tá no YouTube, é isso. Então, quem quiser assistir, tá no YouTube. Eu acabei de ver aqui até no IMDb que o título em português é O Que Você Faria. Não tem absolutamente nada a ver com o filme, tá? Pra variar. Tem aí no YouTube, assistam, porque é um daqueles filmes, tipo, sei lá, Sexto Sentido, sabe? Que depois que você assiste, você fica, caraca, tem um plot twist no final. Então, vale a pena. Muito bom. Maressa, sua dica tá aí? Minha dica tá aqui. Tenho 2 dicas. A minha primeira dica é um livro que eu adquiri recentemente, que é um livro recente, a publicação de 2021. Se chama Modos de Morar nos Apartamentos Duplex, Rastros de Modernidade, de autoria da Sabrina Studar Fontinelli Costa, que é uma arquiteta. E nesse livro ela faz uma pesquisa. O livro é muito bonito, eu gosto, é um livro de arquitetura mesmo, assim. Ela faz uma pesquisa sobre a tipologia do apartamento duplex ou duplex, como que ela se desenvolveu desde lá do modernismo, dos primeiros projetos, né, de habitação coletiva, como que ela foi sendo apropriada ao longo do tempo. Acho muito interessante essa relação, assim, dos modos de morar, né, com as expressões arquitetônicas. É um livro muito bonito, assim. Ela faz uma análise de várias plantas de edifícios, tanto europeus quanto no Brasil. Então, essa é a minha primeira dica. E a segunda dica é um filme que, ao fazer uma pesquisa aqui para esse cast, eu me deparei com ele em alguns dos sites que eu li, que é o filme Vivarium, ou Viveiro, que é também uma distopia sobre um jovem casal que vai adquirir uma casa própria, uma casa num subúrbio, e aí tem uma série de questões ali que vão acontecer, né? Um filme de ficção científica e suspense. E eu acho que também é um paralelo interessante aqui com esse tema que a gente discutiu hoje da série Ruptura. Bom, minha dica também vai nessa levada de mundo corporativo e suspense e tudo mais. Tem 2 dicas, eu acho uma melhor que a outra, mas eu lembrei de um filme aqui, quando o Guga tava falando a dica dele, que é um filme que chama Exame, que é basicamente uma pessoa vai dar uma prova para candidatos para entrar naquela empresa. E aí coisas mirabolantes acontecem dentro desse recrutamento, digamos assim. O outro, que é muito bom, que eu vi não tem muito tempo, é um filme até antigo, que é Como Enlouquecer Seu Chefe. Ele é um filme que fala sobre esse ambiente de trabalho muito parecido com o que é o Ruptura, só que ele faz comédia em cima disso, né? Eu não vou contar muito, eu sei que eu posso contar que o filme tem a Jennifer Aniston, tem outros personagens também muito engraçados. Esse filme é muito bom, pra quem quiser assistir. E tem uma cena muito famosa que virou meme, dos 3 funcionários quebrando uma impressora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa cena e no fundo toca um rap. É muito engraçado esse filme, é muito bom. O elenco desse filme é muito bom, pô. Tem Stephen Root, que pra mim, pô, eu adoro ele. O Ron Livingston, né, que acabou não fazendo uma carreira muito sólida, mas ele é muito conhecido em Hollywood. É muito legal esse filme, vale muito a pena. Ó, eu olhei aqui, Adilson, que o filme que você falou, The Exam, você começou a falar do filme, eu falei, cara, será que isso aí é um remake americano do filme? Porque podia ser, né? Como é no caso do Nueve Reinas, que é um filme sensacional argentino também, que tem uma versão, o George Clooney fez uma versão americana, que é uma merda. A boa é argentina. Mas não é o mesmo filme, apesar de que eu cliquei aqui no fórum e as pessoas estão dizendo que os 2
dois filmes são muito bons e que eles são distintos, assim. Você tá achando que o Exam é uma... Eu achei que era um remake do Método. Porque o plot é o mesmo. O plot é quase igual. Mas são filmes diferentes, E os dois são bons, pelo que eu tô vendo aqui, os dois são bons. Só pra complementar, o Exam tem no YouTube e o Como Enlouquecer Seu Chefe tá no Star Plus. Que bom que a Marissa recomendou um livro, porque a gente cada vez recomenda menos livro. Vou justificar. É que eu tô lendo O Futuro da Arquitetura do Jean-Louis Cohen. Eu tô lendo há mais de um ano, não consigo terminar esse livro, gente. Então, eu tô lendo o mesmo livro. Aí quando eu volto pra ele, eu fico, não lembrava. Aí volto ele tudo de novo. E o livro é enorme e lindo, então eu tô lendo o mesmo livro sempre, mas a gente tem que ler mais de arquitetura, né? A gente tá em gerações aí que leem cada vez menos qualquer coisa, né? Até anotei aqui a recomendação dela. Bom, deixa eu encerrar então a conversa aqui e agradecer ao Guga. Guga, obrigado pela sua presença aqui. Mais um, né? Mais um. Valeu. Até a próxima. 180 é tanto? Pô, tá chegando a 200 já. Foi esses dias que eu gravei uma mensagem de 100. Não tem muito tempo nisso. É verdade. O tempo passa. Agradecer também a Marissa. Marissa, muito obrigado pela sua presença aqui também. Volte mais vezes para conversar com a gente, por favor. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Eu acho que se deixasse a gente ficaria umas 3 horas conversando sobre essa série, porque tem muita coisa ainda, né? Fiquei muito feliz por ter sido essa série também. Uma série que eu, enfim, gostei muito de assistir. Tem uma relação muito intrínseca, né? Com a arquitetura. Então, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Quero voltar mais vezes. Podem me chamar. Muito bom. Então a gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.